gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Juliane da Estação dos Livros e hoje eu vim aqui trazer para vocês o review do capítulo 1041 de One Piece. Eu sei que eu estou um pouquinho atrasada nesse review, mas eu estou tentando atualizar ao máximo, o mais rápido possível, para já chegar no 1043, porque eu sei que o 1043 vai estar bombástico, né? Então, antes de mais nada, eu queria pedir para que vocês se inscrevam aqui neste canal, para que vocês curtam esse vídeo, comentem nele, compartilhem e falem aí o que vocês acharam desse capítulo 1041 de One Piece. E, gente, que capítulo, né? Tem vários acontecimentos. A gente teve no capítulo passado, né? A Big Mom perdendo, então, para o Kid e para o Law, né? Então, agora a gente vai ter nesse capítulo um certo panorama, um certo visão geral de algumas coisas que estão acontecendo em Onigashima. A gente vai ver mais pra frente, a gente vai ter uma informação muito bombástica que tenho certeza que vocês já criaram várias teorias sobre essa informação. Então, esse capítulo, ele se chama Komurasaki e logo a gente vai ver, então, que se trata da Komurasaki ali revelando, né, para o Orochi que ela é a filha de Oden, né? Mas antes disso, algumas coisas acontecem, né? Primeiro, a gente começa esse capítulo com a capa, né? A gente está acompanhando a história da Diarma 66, né? E nela a gente vê ali o Pudding Punch, né? Que a Pudding, ela está dando vários socos ali nos irmãos do Sanji, né, que tanto maltrataram ele, né? Então ela está ali fazendo a justiça, girl power, né? Maravilhosa, né? Então a gente começa ali o capítulo da onde o último parou, né? Com o Momonosuke e a Yamato conversando, né? Então Momo disse que ele conversou com a Zunisha e que ela, o elefante, né, está esperando pelas ordens do Momo, né, que ela chegou ali em Wano para lutar ao lado de Momonosuke, né. A Yamato, ela fica impressionada com o fato do Momo conseguir conversar realmente com o elefante, né, e aí ela constata, então, que realmente o Momo é aquela pessoa que Oden falava que era importante e que seria responsável ali pelo amanhecer, né, de Wano, pela essa nova vida, né, essa nova fase aí de Wano, né, uma fase em que o Wano não estaria mais sob as mãos de Kaido, não iria mais sofrendo, né. Momo diz que sabe que ele é importante, né, por causa que ele leu o diário do pai dele, né, do Oden, né, e só que ele não sabe o motivo dele ser importante, porque o Oden, ele simplesmente rasgou as páginas ali do diário. A gente não sabe nada sobre o One Piece, a gente, através do diário, né, a gente não sabe nada sobre Laugh Tale, o motivo de Oden e de Roger terem rido, né, lá em Laugh Tale. A gente não sabe nada, realmente não tem mais nenhuma informação ali no diário sobre o One Piece. E duas coisas que eu reparei nesse diálogo do Momonosuke é a primeira, como que ele sabe, a não ser que esteja escrito no diário, como que ele sabe que o próprio Oden rasgou realmente essas páginas do diário, né? E outra coisa, nossa, mas seria muito furado do governo mundial, né? O governo mundial, ele foi lá, ele matou toda uma ilha ali, a ilha, né, a terra natal da Robin, né, dizimou a população inteira, só sobrou a Robin. A Robin é mó criminosa e de guerra, né, mó perigosa pro governo mundial, mas já pensou numa furada? Já pensou que furada seria do governo mundial deixar um diário? Já pensou? O diário seria a informação básica, sabe? Tipo, seria a arma certinha, o objeto certinho para acabar com todos esses planos, com todas essas rotas aí que o governo teve para impedir das pessoas saberem sobre o One Piece, impedir para as pessoas saberem um pouco mais sobre a história
do século perdido, sabe? Tipo, eles fizeram todo um plano e tem o Diário do Oden que simplesmente estraga com esse plano deles e eles nem sabiam da existência desse diário, né? Então, tipo, o diário é mais um relato histórico, querendo ou não, é mais um relato histórico sobre essas coisas que são importantes e ao mesmo tempo que são perigosíssimas para o governo mundial. E eu queria que a Robin lesse, né, esse diário, né? Eu acho que seria até importante para ela, né? E aí, então, o Momo, como eu disse, ele se pergunta o que é que o Roger e o Oden viram ali em Laugh Tale que fizeram ele rir, né? Eles rirem, né, com o que eles acabaram vendo, testemunhando ali. E que o Momo ele disse que o Oden ele não era nenhum vidente, apesar de ele ser o pai, né, ele ser filho do Oden, né, o Momonosuke. O Oden ele não era nenhum vidente. Ele queria muito, né, que os portões ali, o ano fosse aberto para o mundo, né? Mas será que realmente isso seria uma boa? Será que realmente iria trazer paz, iria trazer benefício para a população de Wano abrir realmente as fronteiras desse país? Se o Oden visse como que o ano estava agora, seria proveitoso, seria vantajoso, seria bom para essas pessoas? Então, o Momo ele complementa que ele não é muito inteligente, né? E que ele não é inteligente o suficiente para entender algumas coisas, né? Mas ele constata que não seria bom abrir as fronteiras de Wano se o país estivesse em risco, né? E aí depois ele finaliza falando que é um covarde, né? Ponderando que ele é um covarde, né? Por não seguir com os planos, com as ideias do pai dele, né? Momonosuke, de alguma forma, ele está certo, né? Primeiro, vamos tirar o fato de que ele é uma criança, apesar de ele estar adulto, apesar de ele já estar grande. Ele ainda assim tem a mentalidade de uma criança de 8 anos. Então, algumas coisas ele realmente não vai conseguir entender no momento, ele realmente não vai conseguir refletir, não vai conseguir interpretar, não vai conseguir dialogar ou então entender como um adulto normal entenderia, né? Como um verdadeiro shogun, né, de Wano, adulto e que já tivesse uma certa bagagem de vida, entenderia, né? Só que ao mesmo tempo ele está certo, né? Porque o que vai trazer de benefício abrir as fronteiras de Wano para o mundo, né? O Wano esteve tanto tempo fechado, teve tanto tempo é, enclausulado, né? Que tipo seria uma nova forma, né? Teria que ter um grande trabalho, né? Da parte do Shogun, da parte do Momo, para inserir esse país, né? No mundo, né? Para que eles tivessem uma certa comunicação com os outros países, né? E ainda assim existe a população, né? O que isso afetaria a população, né? O que isso afetaria? O que Joy Boys seria tão bom assim para o ano, né? Por que Joy Boys seria importante para o ano, né? Não é melhor, então, tipo, realmente, primeiro consertar as coisas de Wano antes, consertar a questão da fome, é lógico que também com a abertura de Wano, poderia ter essa conversa, né, com os outros países, com as outras ilhas, de realmente ter essa troca comercial, né, de ajudar com comida, transações e tudo mais, né? Mas assim, tipo, acho que o certo seria primeiro consertar o que tem que ser consertado em um ano, melhorar o que tem que ser melhorado em um ano para a população de um ano, para assim depois abrir as fronteiras de um ano. Então, acho que não seria totalmente certo abrir as fronteiras só porque Joy Boy. Eu sei que Joy Boy é o Joy Boy, mas só porque o Joy Boy está vindo, né? A Zunisha, ela está ali para lutar do lado do Momonosuke. Então, que tipo de estrago a Zunisha poderá fazer em um ano se ela lutar ao lado do Momonosuke, né?
apesar de ela estar do lado certo, né? Contra o Kaido e tudo mais, o que que ela poderia fazer de tão impactante assim, sabe? Tipo, será que a ajuda dela não iria prejudicar mais ainda as pessoas ali e aquela ilha, ainda mais a ilha de Onigashima que está lá no alto, com maior risco ainda mais de cair e de desabar e tudo mais? Então, já muda ali pro terceiro andar, onde tá o Raizo e o Fukurokujo. A gente vê então que realmente o Raizo ele venceu. E o Raizo ele tá pegando fogo, ele está bem queimado ali. Meio que fica repetindo várias vezes: não tá quente, não tá quente, não tá quente. Meio que pra se convencer de que ele não tá tendo dores ali de queimadura, não está realmente com muito calor, sabe? Nisso o Jinbe chega, acho que ele vai acabar ajudando o Raizo, né? Vai acabar salvando o Raizo, né? E aí então a gente muda finalmente para a sala do tesouro, onde tá o Orochi e a Komurasaki, né? O Orochi ele está super bravo com o Fukurokujo, que o Fukurokujo não chegou ainda, que o Fukurokujo não apareceu, que era para ele já ter aparecido, para os dois fugirem, né, do castelo de Onigashima, né, do domo. E aí ele percebe então que a explosão que teve foi do Kanjuro, né? Foi do Kazembo que acabou explodindo, né? E ele até mesmo se questiona como é que tudo ainda está em ordem, né? Em uma certa ordem, né? Porque com as explosões era para o castelo inteiro estar aos pedaços, né? Lógico que ele não sabe que essas explosões acertaram diretamente a Big Mom, então fizeram estrago na Big Mom. Mas então ele fica meio bravo. E aí então a Komurasaki, ela está tocando aquela música de costume, né? E que ele tanto gosta, né? E ele vê que a Komurasaki, ela tá muito tranquila no meio de uma guerra, né? E ele fica muito bravo com ela. Ele fala: ai, Komurasaki, por que você tá tocando uma música nesse exato momento? Me diz aí. E então ele fica bravo com ela e também manda ela parar de tocar, manda ela tirar a máscara que ela tá usando, né? Ele percebe que ela tá usando essa máscara o tempo inteiro. E vamos ser sinceros que ela tá usando essa máscara o tempo inteiro para esconder as emoções que ela está sentindo, né? O asco, né? O asco, o nojo, tudo sensações ruins que ela sente com relação ao Orochi, né? Então, a máscara é uma forma de esconder, né? O que ela realmente sente e que ela ainda não poderia ter revelado até esse momento, né? O teto desaba em cima do Orochi e ele percebe que ele tá preso e que ele não consegue se transformar, né? Naquela serpente lá de várias cabeças, né? Antes disso, o Orochi até mesmo pergunta se ela é mesmo a Komurasaki, né? Já que a Komurasaki deveria estar morta, né? E ela pergunta até se é um fantasma, né? Ele tem muito medo de fantasma, né? Ele tem essa pira com fantasma. E ele mesmo mandou fazer o Kanjuro construir um fantasma para explodir a ilha inteira, né? Mas com relação a essa não transformação do Orochi, logo a gente já tem a resposta, né? A Komurasaki, ela fala que ele estava tão disperso que ele nem percebeu que ela usou pregos, né? De Kairosek para que ele não pudesse se transformar, para que ele não conseguisse, né? Fugir, né? Antes disso, o Orochi ele fica meio bravo assim com a Murasaki porque ela não tá indo ajudar ele, né? A tirar os destroços ali que estão em cima dele, né? E aí então ela começa a conversar sobre essa música que ela tá tocando, né? O Orochi ele pergunta, né? Ele fica assim meio chocado, meio confuso, né? Como a Komurasaki, ele pergunta se ela não o ama, né? E aí a Komurasaki ela fala: mas como assim?
como é que eu vou ter um sentimento por você, né? Eu não tenho sentimento nenhum por você, o Orochi. E o Orochi, ele fica surpreso e chocado com essa revelação dela, né? Chocado, espantado, né? Ele fica, ué? Parece que, acho que teve um choque de realidade o Orochi, né? Ele teve um choque de uma notícia chocante atingiu ele, né? Então a Komurasaki, ela acha estranho, né, que o Orochi tem como música favorita a Princesa da Lua, que também era a música favorita do pai, né, do Oden, né? E nisso a gente vê um pequeno flashback dela tocando a música quando criança e do pai dela, né, falando que adora essa música, que adora. Então a Hiyori, ela diz que ela vai aprender a tocar melhor a música, né, do jeito mais certo possível, né. E aí então o Orochi, ele descobre então que a Komurasaki é filha do Kozuki Oden. Ele fica em choque, né, mais uma vez ele fica em choque, né. E no final a gente vê ali a Hiyori perguntando pro Orochi como é que ela pode ficar feliz, como é que ela pode expressar algum sentimento bom tocando essa música que era tão favorita, tão querida do pai dela, para o Orochi, né, que foi um dos responsáveis ali pela morte de Oden, né. Então a gente muda ali para o Izou, né? Lembrando que o Izou, ele estava enfrentando ali a Cip-Zero, né? Para tentar impedir que ele chegasse, né? No Chapéu de Palha, né? E aí ele pede em silêncio, em pensamento, para que a Okiko sobreviva. E ele atinge ali um dos dois membros ali da Cip-Zero. E esse membro também ele perde, então a gente tem ali um empate do Izou com esse outro membro aí da Cip-Zero e os dois estão sem condições nenhuma de lutar, né? O outro membro ali da Cip-Zero, eu não sei o nome dele, gente, mas o outro membro ali da Cip-Zero, ele está em choque com a derrota do coleguinha, né? E ele meio que se pergunta por que os remanescentes do Barba Branca, né, causam tanto e querem tanto assim proteger e ajudar os Chapéus de Palha, né? E aí ele meio que desesperado, meio que no companheirismo mesmo, eu acredito que esses dois membros aí da Cip Zero, eles tinha um certo companheirismo, né? Até porque eles trabalham juntos há um bom tempo, né? Eu imagino, né? Então, num certo companheirismo, ele pede então pro colega acordar porque eles têm que capturar a Nico Robin, né? E apesar de a gente não torcer tanto assim para se fizeram, como eu disse, eu vi que eles têm ali uma certa intimidade, eles têm assim um certo companheirismo que é até legal de se ver, né? Apesar de não ser as pessoas que eu gosto, né? Os personagens que eu gosto, né? Os personagens mais amáveis, assim, de One Piece que a gente sabe que vai causar ainda em um ano, que a gente sabe que vai fazer bastante barbaridade ali. Ainda assim, eles têm esse companheirismo, ainda assim, eles estão um pouquinho ligados um com o outro. Então ele recebe uma ligação, né, ali do chefe da Cip-Zero. E ele meio que bravo ali, gente, se até ele, um membro da Cip-Zero, fica zangado com o chefe, quem somos nós, né? E aí ele fala, mas o que foi agora, né? Mas tem coisa atrás de coisa vindo, tem tanta coisa para fazer, ai, vocês pedem tanta coisa, pelo amor de Deus, né? E aí então a gente vê ali que o chefe da Cip-Zero ele ordena, né, ele passa a mensagem, na verdade, de que os Goroseis é uma ordem do governo, é uma ordem imperial. Os Goroseis decretaram de que é preciso imediatamente dar fim, matar, exterminar o Luffy do Chapéu de Palha, o membro ali da Cip-Zero que está ali na batalha, né, até fica meio que, o quê? Como assim? O Luffy, ele tá ali lutando com o Kaido. Você tá me pedindo impossível, né? E aí, então, o chefe diz que os Goroseis sabem que
é impossível, porque é uma batalha que mexe ali com o topo das hierarquias, com o topo das classes que governam ali o mundo de One Piece, né? Porque Kaido caindo, o Luffy sobe, né? Querendo ou não. E aí, só que é de extrema importância que o Luffy morra, e de extrema importância que essa ordem seja executada imediatamente. Porque assim eles vão conseguir prevenir o pior cenário, né? Nisso a gente vê ali o Drake meio bem derrotado também, bem acabado também, mas se levantando, né? E falando que ele não pode morrer em vão, né? E aí o Izou ali em pensamento, né? Deitado ali, já morto, né? Ele pensa, mas o que que tem com esse bando aí que todo mundo quer, né, ir atrás de alguém desse bando, né? O que que tem de especial nesse bando, né? No bando do Chapéu de Palha, né? Então, sobre essa questão aí, sobre o Luffy ser exterminado, porque ele é um pirata perigosíssimo e tudo mais. Então, a primeira coisa que a gente pensa é que naquela reunião ali no Reverie, né? Que a gente viu o Shanks entrando na sala do Gorosei, simplesmente sentando para conversar com ele sobre um certo pirata, né? A gente já imagina que pode ser que esse certo pirata fosse realmente o Luffy, né? Fazendo com que o Shanks ele até se tornasse um certo vilão, um certo antagonista, né? Falando que, olha só, o Luffy é perigosíssimo agora, o Luffy tá com essa fruta, com a Gomu no Mi, né? E que por isso ele é perigoso pra caramba. Só que eu acho que não é isso, né? Eu acho que de alguma forma os Gorosei receberam essa informação de outro lugar, de que o Luffy ele é perigoso, talvez da própria Insama ou de algum outro personagem ali, mas não necessariamente do Shanks, porque, meu, seria a maior burrada do Shanks ele simplesmente ir lá roubar a Gomu no Mi, aí ele rouba, leva para um canto, uma ilha, aí vem um pirralho, aí ele deixa esse pirralho comer essa fruta, e aí fala, vou deixar esse pirralho aqui comer essa fruta que é super importante. Aí vamos deixar ele aí, ver se ele cresce e tudo mais. E aí esse pirralho cresce e agora começa a causar no mundo inteiro. Acho que seria de uma idiotice muito grande por parte do Shanks realmente deixar o Luffy livre, leve e solto, né? Compensava mais ele simplesmente dar fim e levar o Luffy realmente pra missão, né? Pra aventura de piratas, né? Falar, eu acho que já que você insiste em comigo pros mares, então vamos pros mares e dar cabo do Luffy lá nos mares mesmo. Então acho que seria muito idiotice do próprio Shanks, né? Então por isso eu não acho que seja o Luffy o pirata que o Shanks está mencionando. Apesar de que eu acharia super maneiro ver Shanks vilão, né? Eu acharia legal. Mas aí então a gente muda ali pro Zop, ele está tentando sair ali do castelo, né? Os chamas está por todo lado. Ele tá com a Okiko e com o Kinemon e pede para que eles sobrevivam, né? E manda o Hamlet procurar por uma rota de fuga. A gente vê que o Frank ele conseguiu chegar no Zoro, né? E ele pergunta pro Zoro, desacordado, se o Zoro ele está vivo, se ele não vai morrer. E aí então a gente pula ali para Nami, Zeus, Otama, Speed e Marco. Então a gente já sabe para onde que o Marco foi. O Marco tá ali junto com a Nami, né? E aí então a Nami ela diz que a Big Mom ela foi derrotada, que essa grande explosão que teve, que essa grande comemoração que teve também foi por conta da vitória ali do Law contra ali dos outros ali contra a Big Mom. E aí a gente vê ali que o Zeus ele lamenta a queda da Big Mom, né? Ele chama meio que Mama. Mas a Nami já corta ele falando: Zeus, quem é que você prefere, a Big Mom ou eu, hein? E aí o Zeus já fala: você, né? A Nami, né? Mas eu acho que isso pode dar uma brecha se a Big Mom de fato não morreu.
pode dar, mas eu acho que ela morreu. Pode dar uma brecha ali pro Zeus se aproximar de novo da Big Mom, ajudar ela e ter alguma relação ali, Nami, Zeus e Big Mom. E a gente vê ali que o Marco ele cura ali o Komatio, aquele macacão ali grande. Tama tá elogiando os dois animais, né? Que eles foram super bem na guerra, né? E o Marco disse que eles vão ficar bem, só que tem que tomar cuidado com os destroços, né? Que está caindo ali do teto, né? E ele ainda pontua que essa é a ilha mais perigosa do mundo atualmente. A gente corta ali pro Kid Law totalmente sem estruturas nenhuma, para cansadíssimos, realmente desanimadíssimos. E aí o Kid ele pergunta, né, se eles têm que se preparar para a luta, né, para lutar contra o Kaido, né? E aí o Law, né, ele diz que não, porque ele não tá com mais força nenhuma e que se quem surgir, quem emergir dessa luta for o Kaido, ele não terá forças nenhuma para resistir. Eu acho que isso coloca um pouquinho da confiança do Law com o Luffy, né? Lógico que o Kid ele não conhece o Luffy, quanto o Law conhece o Luffy, né? E por isso que ele pergunta, né, se eles têm que se preparar. Ele ainda não tem tanta confiança ali no Luffy. Só que o Law tem. Foi o Luffy, né, que derrotou o Doflamingo, né? Apesar deles terem lutado junto, foi o Luffy que deu o final ali no Doflamingo, né? E de certa forma, acho que o Law, primeiramente, ele respeita muito, ele vê muito potencial no Luffy, ele sabe que o Luffy ele tem esse potencial de derrotar o Kaido. Segundo que, mano, se o Luffy não derrotar o Kaido, quem é que vai derrotar o Kaido, né? Eu acho que é isso que o Law deve estar pensando também, né? Quem é que vai conseguir derrotar, né? Eu acho que isso até revela que talvez o Law sinta que o Luffy é até mais forte que eles, né? Até tá um passo à frente, né? Do que eles, talvez, sabe? Porque, mano, ele não vai ter. Não é nem força, sabe, física, né? Ele não vai ter força de vontade, sabe? Emocionalmente, sabe? Então, mano, se ele vê que o Luffy perdeu, na onde que ele vai encontrar força, sabe? Tipo, eu acho que revela um pouquinho dessa amizade aí que foi construída entre o Law e o Luffy, né? Então a gente corta ali pra batalha do Kaido e do Luffy, né? Estão ali chocando a Haki. Kaido ele pergunta se o Luffy percebeu, né? Ele, na verdade, ele constata que o Luffy percebeu. E o Luffy, mó felizaço ali, que ele percebeu que realmente o Kid e os outros, né? Conseguiram derrotar a Big Mom, né? E aí, então, o Kaido, ele se lembra de quando ele conheceu a Big Mom. Ele tinha 15 anos, a Big Mom já era mais velha. Ela meio que começa caçoando ele, né? Mas ela fala que ele era muito jovem e tudo mais. E pergunta se era a primeira vez que ele trabalhava com o Rox, né? E aconselha ele a não confiar no Rox e que qualquer coisa que ele precisar pode contar com ela, né? Reforçando aí um pouquinho do laço que esses dois tinham, né? Desde o início, desde muito tempo. Ele lembra que ele conheceu a Big Mom faz muito tempo, faz mó cota, né? Então, reforçando um pouquinho aí, talvez o laço, apesar de eles terem, né, rumado para destinos diferentes, formado impérios diferentes, né? E mesmo sendo piratas, eles ainda se respeitavam, né? E aí, então, o Kaido, ele entra ali no modo bêbado dele, e ele começa a chorar, né? E ainda diz logo agora que eles prometeram pegar o One Piece juntos, né? Nisso, o Luffy, ele começa a usar o Gear 4 Snake Man Gomu Gomu no Hydra, né? Que é um monte de ataque que lembram a Hydra, né?
E aí o Kaido ele leva esse dano e o Luffy ele diz que esse é o último Gear 4 dele, né? Então por isso ele não vai parar de socar o Kaido até ele perder a força, né? Ele, o Luffy, né? Antes disso, né, o Luffy ele fala que não importa quais que sejam as intenções, quais que sejam as ambições de Kaido, ele precisa mesmo usar do país de Wano, fazer com que o povo de Wano passasse fome para alcançar esses objetivos. E aí então ele fala que ele vai, o Kaido ele começa ali a falar, né, alguma coisa sobre os golpes do Luffy, né? Só que ele não consegue falar porque o Luffy acerta ele. E o Luffy ele diz que vai com toda certeza possível expulsar Kaido do país de Wano, né? Será que ele é o Joy Boy? Não sabemos, né? Mas enfim, a gente tem então o capítulo se encerra nesse momento. E tivemos várias coisas. Esse vídeo ficou, acho que foi o mais longo que eu fiz de One Piece, foi esse vídeo daqui. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero também que vocês tenham gostado do capítulo. E até o próximo vídeo, onde